reações desproporcionais, né? O mercado começa a ficar excessivamente nervoso, né? E o Banco Central, ele deveria fazer o quê? Ele deveria mitigar esse ruído, né? Diminuir o diapasão dos ruídos. E o que a gente viu, e aí é uma coisa que é clara, você olha, se você pegar os juros estão subindo desde agosto, né? Uhum. E de uma forma, ele era uma corrigida no começo de setembro, mas de setembro para cá ele veio de 11,70 para 12,90 e de agosto ele veio de 11,20, né? Uma alta muito grande. E a dúvida é essa: seria necessário uma alta tão grande? Hoje já estão falando em Selic terminal de 14. Seria necessário, sendo que as inflações previstas estavam levemente acima da meta, né? Então, não é que a inflação que era esperada no começo do ano, que era 4,10, foi para 5, 6. Ela veio do 4,10, está namorando com 4,40. Ou seja, de alguma forma, me parece que jogar juros para 14 é matar formiga com bazuca, né? Sem contar que esse efeito também tem que ser avaliado, porque uma grande parte desse crescimento que a gente está tendo na economia, né, os dados que saíram recentemente mostram Uhum. que basicamente é consumo das famílias, consumo do governo, né, gasto do governo e serviço, que são rubricas que elas não são afetadas pelos juros, né? Então, de alguma Uhum. forma, você tem um problema que a gente no passado teve de uma outra forma, que era, né, quando subia o juro e o BNDES emprestava um caminhão de juros a juro baixo, né? Então é uma coisa que ela acaba gerando um efeito neutro ou até negativo. Mas, ou seja, então o que acontece? Será que precisa 14? Eu acho que não. Só que o problema que aconteceu é que, na medida que o Banco Central, você se lembra antes do Galípolo meio que assumir de vez, que ia ser o presidente, justamente ali em agosto, teve um monte de entrevista de lado a lado, falava muito, falava o Galípolo, falava o Roberto Campos, falava o Seron, falava. E chegou uma hora que aquela história, falar é prata, calar é ouro. Quem muito fala, Uhum. eventualmente, se coloca numa situação delicada. E eu acho que o que acabou acontecendo é isso, que enquanto o Galípolo estava tentando mostrar que ele estava disposto a ser objetivo na condução da política monetária, de levantar os juros se assim fosse necessário, o mercado acabou imputando a ele a obrigação de aumentar imediatamente. E cada vez mais, vamos dizer, pressionando por mais aumentos, né? Porque se lembra, começou e falavam em juro terminal de 11, 11,5, 11,75, não Uhum. mais que isso. E hoje estão falando em 14, tá? E sendo que nada mudou com essa intensidade, tá certo? Eu acho que está tendo Uhum. alguns dados, por exemplo, hoje saiu um IGP-10 ruim, tá certo? Todas as rubricas pressionadas, mas também ainda numa casa que você não precisaria levar para 14, eu acho. Agora, o problema é esse, né? O que a gente está tendo, assim, a gente pegou, estava o mercado relativamente arrumado, teve esse ruído do Banco Central, e o mercado né, deu uma ampliada, uma amplificada nisso de uma forma muito, muito forte, né? Que é essa alta de juros. Uhum. E de alguma forma, você nota que o BC sumiu. A partir daquelas declarações que até gozaram, que o Galípolo falava até em festa de debutante, né? Foi até, né, teve alguns meios de comunicação que deram essa criticada. Depois daquilo, ele simplesmente se ausentou. Você não vê mais o Galípolo falando. O Roberto Campos está certo de ficar quieto. Ele é ex-marido, né? Ele está saindo, ele está aí, né? Tá só pegando as coisas dele, fechando a gaveta e vai embora agora. Não é mais hora. Principalmente depois que o Galípolo foi, né, sabatinado e elevado à condição de novo presidente, já como fato definitivo, ele teria que começar a assumir isso.
né? Então, eu acho que esse problema, então, que a gente teve, você teve esse hiato onde ele ficou fora. Não, até lembrando do hiato, sabe que nesse meio tempo, para explicar a alta de juros, já que a inflação não colava, os caras pegaram tudo. Renasceram o hiato, né? Que o hiato foi usado extensivamente quando jogaram o juro para 2, né? Sempre o hiato entra na hora errada. Ele tenta para explicar alguma coisa que é inexplicável. Então, mas você nota que falaram do hiato, falaram da China, falaram da eleição americana, falaram do diabo A4 e não falavam de inflação. Então, por que tem que aumentar? Fala do fiscal, o fiscal também é a razão de todos os movimentos e todas as preocupações tenebrosas. Então, e aí o que eu acho que a gente está acontecendo agora? A gente perdeu uma oportunidade de baixar a pressão, tá certo? Tirar o sapo da panela um pouco. E ao contrário, em vez de tirar o sapo, eles só abaixaram o fogo. Só que o sapo ficou lá. E agora o que acontece? A gente tem uma nova rodada de desconforto. Mais uma vez, aquela coisa, esse arcabouço, ele é o eterno, né, lugar de grandes dúvidas, né, você não tem certeza nenhuma, né, os usos fiscais, parafiscais, o diabo, estão aí. Agora, são coisas meio que estavam na conta. Esse que é o problema que eu acho assim, que o pessoal aí começa a justificar por uma coisa como se fosse nova. Se lembra no começo do ano que falavam que o déficit ia ser de uns 100 bi. Hoje ele está aí nos 50, 60, sabe? Está menor do que estava. Tá certo? Então, essa explicação é meio que ela se perde no vento, né? Então, justamente, o que acontece, a gente tem um grande desconforto, né, no preço dos ativos, com certeza. A gente está desvinculado, né, a moeda está desvinculada, se bem que lá fora tem tido alguns sustos, em Chile, em México e tal, mas nós temos sido a pior moeda dos últimos tempos, né? E os juros efetivamente cavalaram. Eu queria entrar nesse ponto que você falou agora, né, da pior moeda, porque quando eu estava até olhando aqui o índice DXY, né, ele tem subido, está em recuperação, refletindo a valorização, claro, global ali do dólar, mas quando a gente vê a desvalorização de diversas moedas, olhando o real brasileiro aqui especificamente, a nossa queda é 3,8% nesse mês e 10,9% nos últimos 12 meses. E aí a minha pergunta é essa, o que pressiona mais? O fator externo, né, ali em relação aos juros ainda altos nos Estados Unidos, ou os fatores internos, como os bem pontuados aí para você, para a gente ver, né, de fato, essa desconexão ali do real, quando a gente compara, inclusive, com outras moedas emergentes? Eu acho que ao comparar, eu acho que fica claro, a gente é a pior moeda, tá? E nós, então, é uma culpa nossa, né? Então, realmente, você tem esse monte de senões, né? Você tem as dúvidas. Agora, você nota uma coisa que na hora que esse tipo de incerteza quanto ao futuro e de alguma forma também vai começando a haver um mau humor generalizado quanto ao futuro, né? Aquela história, pô, o Brasil não está certo, tal. Você tem uma pressão em cima da moeda também. E sendo que, por outro lado, se você olhar, você está com a taxa de juros em 13%, né? Terminal em 14%, mas você tem taxa de juros de 13% para 4 anos. Né? Então, é um negócio que ele não responde. Então, nessa hora, eu acho que é Brasil. Eu acho que é Brasil na veia, tá certo? Eu acho que na parte do fluxo cambial, a gente tem notado uma coisa que até a gente falou aqui já várias vezes, né? Você tem o fluxo financeiro, ele segue levemente negativo há meses, já desde o ano passado. Ou seja, o investimento está entrando pouco, né? Então a gente está tendo uma saída. Tem gente até que fala aí, tem aqueles terroristas de plantão, fuga de capital coisa nenhuma, né? Então o que está tendo é o seguinte, é um mercado que ele está ressabiado, né? Você não tem. Esse ano a gente vai ter um fluxo financeiro que eu acredito que deve tender 0 a 0, um fluxo cambial. Ele está partindo para o 0 a 0, né? Porque você continua com
com a parte da balança comercial indo bem, mas sem mandar todo o dinheiro, né? Mandando menos dinheiro do que mandou o ano passado. E no lado do balanço de pagamento, uma saída de fluxo constante, né? Apesar que é aquela história, esse analisar fluxo tem umas horas que faz o pessoal passar muito vergonha, né? Porque a semana passada, que estava, tá um horror, o câmbio agora vai para 7, teve entrada líquida de 3 pau, fazia tempo que não tinha uma entrada dessa, né? Então, eventualmente o câmbio alto, ele gera, porque o operador de câmbio efetivo, o cara que é de comércio exterior, os caras que eu conheço desse setor, os caras são bons para burro. Os caras conhecem a fundo o mecanismo, eles sabem o que está acontecendo. Então eles também eles são grandes compradores e grandes vendedores, né? Eles têm aquilo ali muito arraigado. Então, mas é só para ver que eu acho que o que a gente que a gente acabou passando foi essa coisa. É o desconforto de maio, a ausência do BC e uma nova leva de desconforto. O problema é que a gente não depurou esse sistema nesse período. Então, as pressões elas estão se acumulando. E aí, de repente, você está com números que estão muito piores do que deveriam. Tá certo? Quero agradecer, Sérgio. Sempre muito bom, né? Tá aqui contigo. Volte mais vezes. Que bom que nosso ex está de volta. Estou aqui sempre ali de olho nas suas postagens, sempre muito boas. Casa sempre de portas abertas para você. Obrigada.